gostaria de trabalhar um pouquinho sobre a forma que esse livro está sendo escrito. Esse livro, foi feito literalmente para ensinar o povo de Deus para como se aproximar e como ficar diante de Deus. Então é um livro didático. E nesse contexto didático, até pela forma de ser escrito em 7 divisões, eu gostaria de chamar a sua atenção como que esse livro tem as conclusões dentro do histórico, dentro dos rituais, dentro dos sacerdotes, dentro daquilo que é puro, daquilo que é impuro. Nós temos expressões nesse livro onde ele vai trazendo todos os fatos narrados, porque chamou o Senhor o povo. Então, era o povo, era a missão do povo. Então, ele vai apresentar isso ao povo numa forma didática, mostrando o povo como que deve se achegar diante desse Deus. E esse livro apresenta algumas conclusões no final de cada um dos sacrifícios, de cada uma lei de lepra. Então, isto nós chamamos de colofão, onde ele explica didaticamente como que deve ser executado rigorosamente. O que você faz? Você pega o rim, você pega... Rigorosamente didático. Então eu quero apresentar para vocês, dentro desse texto, dentro dessa forma maravilhosa que o livro foi escrita, os colofões. Primeiro colofão está lá no capítulo 7, versículo 37. E o 37 vai dizer o 37 e o 38. Então, o que nós vamos ver aqui é uma conclusão do que tem nos versículos 1 até o versículo de número 7. Então, nós vamos ter uma conclusão do que está escrito, isto é um colofão, que está escrito do capítulo 1 até o capítulo 7. E o colofão diz o seguinte: esta é a lei do holocausto, da oferta de manjares, da oferta pelo pecado, da oferta pela culpa, da consagração e do sacrifício pacífico. Eu estou lendo Levítico 7, 37 e 38. Agora o 38. Que o Senhor ordenou a Moisés no Monte Sinai, no dia em que ordenou aos filhos de Israel que oferecessem as suas ofertas no deserto do Sinai. No transfundo histórico ficou claro para nós que esse livro está exatamente no Monte Sinai, esse livro de ligação entre o Êxodo e Números. Então, antes da saída, da caminhada para entrar na Terra Prometida, então nós temos esses ensinos do próprio Deus para o povo. Então, aqui encerra toda a ordenação desses holocaustos. Gostaria que você levasse, seguisse um pouquinho mais na sua Bíblia. Agora, no capítulo 11, nós vamos ter o segundo colofão, que é dos capítulo 11, versos 46 e 47. Observa isso, porque vai fazer toda a diferença, porque o livro é extremamente didático. Então, no 46 do capítulo 11, diz: esta é a lei dos animais e das aves e de toda a alma vivente que se move nas águas, de toda criatura que se povoa a terra, para fazer diferença entre o imundo e o limpo, entre os animais que se podem comer e os animais que não se podem comer. Encerrou o assunto.
Aqui nós temos o segundo colofão, onde que ele está trabalhando sobre o imundo e o limpo, para fazer diferença entre o imundo e o limpo. Agora, no capítulo 12, verso 7, parte B do verso 7 e do verso 8, ele vai dizer assim: esta é a lei que se der à luz menino ou menina. Esta é a lei da que der à luz menina ou menina. Ele está encerrando toda a questão do parto, como que deve ser. Para o menino, quantos dias fica imundo, para a menina, quantos dias fica imundo. E ele vai dizer assim: mas se as suas posses não lhe permitirem trazer um cordeiro, tomará então 2 rolas ou 2 pombinhas para o holocausto e outra para a oferta pelo pecado. Assim o sacerdote fará expiação pela mulher e será limpa. Imundo sim, mas apresentando o sacrifício, a pessoa se torna limpa. Então nós temos um terceiro colofão. O outro colofão está no capítulo 13, verso de número 59. E ele vai dizer o seguinte: esta é a lei da praga da lepra, da veste de lã ou de linho, quer da ortidura, quer na trama, ou em qualquer coisa de peles, para se poder declará-las limpas ou imundas. Para se poder declará-las limpas ou imundas. Encerrou toda a questão da lepra nas roupas. Agora, no 14, versículo 32, ele vai dizer o seguinte: esta é a lei daquele em quem está a praga de lepra, não mais na roupa, na praga de lepra, cujas posses não lhe permitiram o devido para a sua purificação. Então nós temos no capítulo 14, verso 32, a praga da lepra na pessoa. No 14, 54 e 57, a 57, ele vai dizer o seguinte: esta é a lei de toda sorte de praga de lepra ou de tinha, e da lepra das vestes e das casas, da inchação e da pústula e das manchas lustrosas, para ensinar quando qualquer coisa é limpa ou imunda. Esta é a lei de lepra. Então, podemos, observando que o autor vai trabalhando no texto com esse colofão. Ele trabalha didaticamente, especificamente um assunto. E ele chega no final: esta é a lei. Esta é a lei especificamente do holocausto. Essa é a lei especificamente da lepra. Essa é a lei especificamente da ortidura, da praga de lepra nas roupas. Então, é dessa forma que ele escreve. Adianta mais um pouquinho na sua Bíblia, no capítulo 15, versículo 32 e 33, ele vai dizer o seguinte, Levítico 15, 32 e 33. Esta é a lei daquele que tem fluxo e daquele com quem se dá a emissão de sêmen e que fica por ela imundo. Então, aqui ele terminou toda a questão da pureza sexual. Toda a questão da pureza sexual. Um outro colofão que nós vamos ver, está lá no capítulo 23 do livro. Capítulo 23, versículo 30, 37. Ele vai dar todas as leis, e nós podemos voltar um pouquinho. No capítulo 23, nós vamos ver a festa da Páscoa, a festa dos pães asmos, as festas das primícias, a festa do Pentecoste, a festa da trombeta, da expiação e a festa dos tabernáculos. Então, nós temos sete festas. Então, no versículo 37 do capítulo 23, diz o seguinte: são estas festas fixas do Senhor. Então ele trabalha individualmente, dizendo qual é o tempo daquela festa, quando que vai ser realizada, e
nesse curso e ele termina com um colofão dizendo assim: esta é as festas fictas do Senhor, que proclamareis para santas convocações, para oferecer ao Senhor oferta queimada, de holocaustos e oferta de manjares, sacrifícios e libações, para o qual em seu dia próprio. Então, assim, o texto está costurado em 7 cenas, mas para cada cena ele vai mostrando o holocausto, vai apresentando didaticamente todos os holocaustos. Depois ele termina dizendo: esta é a lei. Fala sobre a lepra, esta é a lei. Fala das coisas imundas e puras, esta é a lei. E assim, sucessivamente, ele vai trabalhar todo o livro didaticamente para um povo que era de tradição oral e que precisava aprender a viver com esse Deus santo. Deus te abençoe.